De volta com o nosso programa, aliás, o Tudo Posso só está começando. Daqui a pouquinho uma entrevista sobre cálculo renal nesse Dia Mundial da Saúde. É uma dor insuportável, já tive as minhas crises para poder contar a história. Ainda hoje, tradicionalmente, tem a nossa culinária. E no quadro sobre decoração, vamos saber a diferença entre vintage e retrô. Sabe a diferença? Fica ligadinho, daqui a pouquinho a gente vai contar para você aqui. Hoje também tem um mega prêmio na promoção O Dia Hoje. Eu vou te dar uma dica, hein? A grana que sai hoje vale mais do que 6 salários mínimos. Tá fazendo as contas aí? Tá fazendo o cálculo? São 5 mil reais. É isso mesmo. 5 mil reais para você gastar como quiser. Corra e participe. E para participar é só ligar 996450917. Já imaginou ganhar de cara hoje, numa terça-feira, 5 mil reais? Vai te ajudar bastante, eu não tenho dúvida. Dá para fazer aquela tão sonhada reforma, ainda vai dar para fazer aquela super festa para comemorar, uma bela compra. Olha aí, tem muita gente que já ganhou esse prêmio. Tem a dona Inês Bernardes, eu quero mandar um beijão para ela, que acreditou e realizou o seu sonho. Faça como ela, ligue, participe e fique na torcida. Já sabe, né? 996450917. Esses 5 mil reais hoje pode te fazer feliz. Ligue e participe. Maria Cândida. E hoje, no Dia Mundial da Saúde, nós vamos falar de saúde, ainda bem, né? De acordo com especialistas, em algum momento da vida, infelizmente, 8% das mulheres e 15% dos homens no Brasil terão cálculos renais ou pedras nos rins, como também são chamados. Mas quais as causas, sintomas e tratamentos do cálculo renal? É o que vamos saber com o urologista do Hospital Lefort, Dr. Flávio Izuca. Tudo bem, Olá. doutor? Bem-vindo sempre ao programa. Obrigado pelo Doutor, bom convite. dia. Então, Obrigado pela quais presença. são as causas? Quem, afinal, tem cálculo renal? O Rafa já teve, né? Já estou entre esses 15%, doutor. Eu nunca tive dor de cálculo renal. Por que um tem e o outro não tem? Bem, a gente observa que cálculo renal é uma doença familiar. Geralmente tem uma hereditariedade envolvida. Além disso, tem a dieta, né, que a gente ressalta que muitos alimentos provocam pedra no rim. Né, a gente já vai falar sobre isso. E também o hábito de não beber muita água. São esses entendi. três Então, fatores. essas três causas, né? 3 fatores básicos, Tá, né? mas doutor, no meu caso assim, ó, meu pai, que eu saiba, nunca teve cálculo renal. Meus avós, tios, eu não lembro deles sofrendo também dessa situação. No meu caso, então, foi a alimentação que Provavelmente. desencadeou isso? Provavelmente. Tem a questão da dieta, né? Aham. Hoje nós sabemos que aquela alimentação baseada muito em alimentos industrializados, talvez você não tenha muito tempo para comer uma comida caseira. Não, antigamente não, agora eu tô mais controlado, né? Então, quem come muito fora de casa, vai em restaurante de quilo, come alimentos fáceis, como congelados, embutidos, enlatados, alimentos com alto teor de sódio, o próprio refrigerante, que é uma coisa que hoje é muito comum. Já cortei da alimentação. Né? Suco de caixinha. Esses alimentos realmente têm um excesso de sódio e o organismo, com excesso de sódio, tem uma propensão a ter pedra no rim. Pedra no rim. E quem não toma muita água? Também. Quem não toma muita água acaba tendo uma urina muito concentrada. E a urina concentrada tem uma predisposição a formar pedra. Essa é uma questão A pedra se fundamental. forma por quê, então, doutor? Se forma porque o rim ele tem a função de limpar o nosso organismo. Nesse processo de limpeza, ele tem que botar para fora tudo que realmente a gente não aproveitou no metabolismo. Nesse processo de limpeza, ele excreta sais. Sais que, numa urina muito concentrada, acabam se cristalizando, formando cristais que não são, inclusive, visíveis a olho nu. Né? Esses cristais eles vão se aglutinando, eles vão se combinando até que você tenha uma pedra visível a olho nu. Né? Quando a pedra ela tem tempo de crescer dentro do rim, principalmente uma pessoa que bebe pouca água, né? Então você não tem... quando você bebe bastante água, você normalmente expele naturalmente esses microcálculos. Mas quando o fluxo urinário ele é reduzido, você tem tempo para a pedra crescer dentro do rim. E nesse período é curioso que a pedra não dá sintoma nenhum.
Você só vai ter sintoma quando a pedra resolve sair do rim e nesse trajeto ele entope a Quando ela urina. se movimenta, é isso? Quando se movimenta, isso. Quanto de água a gente deve tomar? Falam em 2 litros. Quanto o mínimo de água? Isso varia de pessoa para pessoa, né? Mas o mínimo para não formar essa pedra? Olha, depende de quanto a pessoa acaba suando, se a pessoa vive no ar-condicionado. Uma média, doutor, para falar para as pessoas aí em casa que estão assistindo, assim, eu tenho que tomar 8 copos pelo menos? Quanto? A gente recomenda que a pessoa beba pelo menos uns 2 litros ao longo do dia. 2 litros equivale a quantos copos, mais ou menos? 5. 5? Copos. 5 copos 5 pelo generosos menos. copos, aliás. 5 copos. Agora, hoje existe um consenso da urologia, pelo menos, que um adulto de 70 quilos, para não ter pedra, ele deve urinar ao redor de 2 litros de urina em 24 horas. Quando uma pessoa normal normalmente urina a metade disso. Então, simplesmente dobrando o volume de urina, você evita a formação de pedra. Mas você tem que tomar mais água para urinar, tanto assim. Exatamente. A questão toda é que a pessoa pode beber bastante água e não produzir urina. Porque você perde água nas fezes, no suor e na evaporação. São essas 3 formas de você perder água. Então, a pessoa que vai no banheiro para fazer o número 2, né, para evacuação, e vai uma vez por semana no banheiro, ele não perde água por esse mecanismo. Agora, uma pessoa que vai 2 vezes por dia no banheiro, ele acaba perdendo muita água nas fezes, então ele vai ter menos volume de urina. Também é o caso de uma pessoa que trabalha em lugar quente ou ar-condicionado. Ele perde muita água que você não acaba conseguindo mensurar. Então ele vai ter que tomar mais água. Vai ter que tomar mais água. Por isso que eu vejo no consultório muita gente que bebe, diz assim, doutor, eu bebo muita água. Tomo 2 litros de água, mas quase não faço xixi. Então, esse tipo de paciente tem risco de formar pedra. Porque ele está perdendo água, seguramente, de outra forma. Exatamente. Porque o que importa não é quanto você bebe, e sim quanto você elimina de urina por dia. Se você estiver urinando ao redor de 2 litros de urina por dia, você não vai ter pedra, seguramente. A partir do momento que se formou aquela pedra, como a gente faz, qual é o tratamento, assim? Porque você só vai perceber que formou aquela pedra no momento que vai doer, né? Ou existe algum exame preventivo? Existe. Hoje é muito comum você fazer ultrassom. Ultrassom é um exame que é fantástico, porque ele não tem radiação, ele não é caro e ele serve muito bem para essa finalidade. Tá. Para detectar pedra. Mas você deve fazer um ultrassom preventivo do quê? Do abdômen? Do abdômen total ou então dos rins, especificamente. Quem tem histórico na família, eu recomendo... Uma vez por ano? Uma vez por ano. Quem tem histórico de pedra, a gente faz normalmente ultrassom por ano. Uma vez por ano. Bom, daqui a pouco a gente volta falar do tratamento, como a gente faz esse exame de prevenção e tudo. O Rafael vai dar um recado e nós já voltamos. Olha, cálculo renal dói, mas sabe o que também dói? O nosso bolso. Quando a gente fica gastando com um carro velho na oficina. Vamos parar com essa história? Isso porque o seu carro novo está mais perto do que você imagina. E para isso é só ligar 0800 940 1585 e garanta já o seu carro novo pelo consórcio Embracon. Eu vou te dar alguns exemplos aqui. Com o consórcio Embracon, você adquire esse Volkswagen Gol, olha só, a partir de R$ 372 mensais. Ou ainda, se preferir, tem aqui um Chevrolet Onix. E olha a parcela, gente. R$ 434 por mês. Não é só isso não. Tem também, cadê? Olha aqui, o Hyundai HB20, R$ 496 por mês. E olha, não para por aí. Tem muitos outros carros, então não perca tempo. Eu quero que você ligue agora. É só ligar 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo sem pagar nada de juros. É isso mesmo que você ouviu, sem juros. E no consórcio Embracon é assim. Você recebe atendimento de primeira e pode escolher um plano que cabe no seu bolso. Tudo sem burocracia. É só ligar agora, 0800 940 1585 e conquiste seu carro novo com a Embracon. Chega de dor no bolso, gastando na oficina com carro velho. Carro novo é com a Embracon. Maria Cândida. Olha o que eu estou fazendo aqui, Rafael. Bebendo estou água. Tomando água, que nem o doutor falou.
Perfeito. Gente, temos que tomar muita água para a prevenção, né, do verdade. cálculo renal. Doutor, nós estamos falando de como tratar ou como eliminar, né, essa pedra. Então, podemos fazer esse exame de prevenção, que é o ultrassom, Sim. para ver se tem o cálculo renal, e aí já vai ver se tem a pedrinha, né, a areinha, né, porque no fundo são milímetros, né? Esses milímetros podem causar uma dor terrível, não é isso? Podem. Como eu disse, a pedra no rim normalmente não dá sintoma. Só vai ter dor quando a pedra sai do... Isso é a pura verdade. É muita dor, É Rafael? muita dor, Maria Cândida. Olha, Essa dor pode ser comparada a quê? Eu não sei, eu nunca senti uma dor tão intensa dessa forma. E olha, foi no dia do meu aniversário. Que Foi no presente, dia do hein? aniversário, o pessoal tava tomando café da manhã no meu trabalho e tudo mais. De repente comecei a sentir uma dor estranha. Veio ânsia de vômito, tamanha era a dor, né? E aí, naquele exato momento, eu liguei em casa, eu não conseguia pegar o carro, e aí já foram me socorrer e ir direto pro hospital. Né? E ali era Buscopan, né? Era isso, né? Pelo menos é o mais indicado nessa isso, hora. doutor. É isso mesmo. A gente, quando vê um paciente no pronto-socorro, normalmente, em poucos segundos você já sabe que aquilo é uma cólica renal, porque é uma dor típica. É uma dor que começa nas costas Isso mesmo. e ela vai indo para frente Ela vai radiando. e ela segue o trajeto da pedra, descendo pelo canal. Então ela vai numa posição oblíqua para a virilha e depois, no homem, acaba doendo a região do testículo ou até na ponta do pênis, antes de ser expelida. E depois a dor some como se fosse mágica. A dor era tamanha que meu primo que me socorreu me levou para o hospital. Eu estava todo abaixado num banco na frente do carro, ele falava comigo, falava, né, perdão aqui, mas eu falava assim, cala a boca, não consigo falar nada com você, né? Doía E é muito. expelido por onde? Pela via urinária natural, você acaba... quando a pedra chega na bexiga, normalmente, rapidamente ela é expelida do organismo. E Mas você isso vê. Às vezes vê e às vezes não vê. Aí, mas demora. Olha, é muito variável. Tem gente que tem cólica renal que dura segundos, tem gente que leva dias ou até meses para expelir uma pedra. A recomendação que a gente dá para os pacientes é que ele não deve aguardar mais do que um mês. Tá? Uma cólica renal que se estende demais, por mais de 30 dias, nós sabemos que leva 100% das vezes algum dano definitivo ao rim. Então, uma pessoa que está com uma cólica renal, vai tomando Buscopan, vai tomando anti-inflamatório. Hoje nós temos medicamentos muito fortes, à base de morfina, que a pessoa consegue segurar a cólica renal em casa. E tem um dado bem interessante. Quando a cólica renal vai melhorando, o paciente às vezes pensa que está melhorando. Mas para nós médicos, esse tem um significado oposto. Quando a cólica renal vai diminuindo com o tempo, sem o paciente expelir o cálculo, isso para nós é um sinal de que talvez ele esteja perdendo o rim para sempre. Nossa! Quer dizer, a gente só está silenciando aquilo com medicamento, mas quando na verdade o efeito está sendo muito pior, então, doutor? Porque depois de um certo tempo de obstrução, o rim, para se proteger, ele para de funcionar. Se essa pedra for removida a tempo, o rim volta a funcionar. Mas se a gente chegar muito tarde, ele não recupera mais. Tá, então a orientação é a seguinte, eu já tive 2, 3 crises. Isso. A orientação é para que eu procure um médico, faça uma ultrassonografia e verifique a situação do meu rim agora que ele está em silêncio, que ele não está se manifestando, é isso, que não tenho dor nenhuma. É justamente para ver se de repente não tem nada silencioso lá dentro e a situação não está pior. Sim. Existem duas situações distintas, né? O paciente que não está com dor, o exame bom é ultrassom. Ultrassom, ok. Mas o paciente que está em cólica renal, está com dor, o melhor exame não é ultrassom, é a tomografia. Inclusive uma tomografia que pode ser feita sem contraste, não precisa de jejum, um exame de 5 minutos. Por quê? O ultrassom ele não enxerga bem o trajeto entre o rim e a bexiga, enquanto que a tomografia vê do rim até a bexiga. Então, a vantagem da tomografia é inegável e para uma situação de cólica, porque a pedra está no canal, o melhor exame é a tomografia, é superior que o ultrassom. Tenho 2 perguntas. Quem sofre mais, o homem ou a mulher? E aí eu tenho outra pergunta. Quem sofre mais? Tem isso ou não? A gente vê que é uma dor lancinante. Quando você pede o paciente dar uma nota de 0 a 10, quem está na cólica renal normalmente dá uma nota que eles falam que é maior do que 10. Tá?
Então, na crise, a gente percebe que Os dois. os dois não suportam a dor e eles sofrem da mesma forma. Mas para dores intermediárias, às vezes quando a pedra está se mexendo, a gente percebe que a mulher é mais resistente à dor que o homem, numa forma geral. É porque a mulher, por causa das cólicas menstruais, do parto e tudo, acho que está mais O acostumada. homem é mais fraco. Mais É, fraco, o homem é mais mais frágil. E qual é o momento de você... Não dá para tirar esse cálculo com laser? Não dá para... Dá. Hoje, felizmente, a medicina evoluiu bastante. Nós temos vários métodos de tratar cálculos, né? Então, numa situação, tem que dividir o paciente que está com pedra no rim e o paciente que está com uma pedra descendo pelo canal. Quando a pedra está descendo pelo canal, Não dá. você pode tanto não fazer nada, contanto que o paciente esteja bem, esteja tomando medicação para dor e ele não esteja com muita dor. Você pode aguardar a eliminação do cálculo, tá? Mas existem algumas premissas. O paciente não pode estar com infecção, tá? Ele tem que ser um paciente que entenda que aquilo tem que ter um prazo para a pedra ser expelida. Senão acontece aquilo, que o paciente que fala assim, olha, eu vou para o hospital, me medicam, e ele vai se estendendo e vai ter um dano permanente ao rim, tá? E quando o quadro se agrava, porque você tem uma infecção ou a dor ela é intratável, uma dor muito forte, você acaba intervindo, você faz um procedimento cirúrgico que não tem corte, onde você entra com um aparelho pela uretra, masculina ou feminina, e você consegue limpar o canal, inclusive usando o laser que você falou. E é prático que a gente coloque um catéter dentro do rim chamado catéter duplo J, tá? Isso é um procedimento bastante corriqueiro na minha Mas tem prática. que entrar no canal. Tem que entrar. Ah, eu pensei que fosse por fora. O que você está se referindo é um tratamento chamado litotripsia extracorpórea. É um tratamento bastante antigo, né? Que não teve muito avanço nos últimos 30 anos. Ainda é utilizado, mas a gente observa que ele está cada vez menos sendo indicado por vários motivos, né? Quais motivos, doutor? Olha, um dos principais motivos é que quando você faz esse bombardeio externo, né, que ele é bastante atraente porque não requer anestesia nem hospitalização. Entretanto, você não retira a pedra, você simplesmente quebra a pedra, tá? Então, quando Daí você vai dando a mesma, vai ter que sair... a pedra vai ter que ser expelida pelo paciente. Isso pode acontecer facilmente ou não, né? Quando a pedra está no canal e você faz o bombardeio, às vezes você observa até o contrário, que o paciente que estava com uma dor com medicação 5, de 0 a 10, 5, 6, uma dor moderada, ele às vezes passa para o score 10, porque o bombardeio faz o canal inchar, ele entope completamente a via urinária e o rim dilata mais ainda, isso que provoca dor, é a dilatação do rim. Então, às vezes, o tratamento com bombardeio não funciona bem para o canal. Agora, no rim funciona muito bem, ok? Você tem uma pedra grande, o paciente não está com dor, você fragmenta o cálculo e ele vai expelindo a pedra naturalmente, tá? O bombardeio, ele tem algumas particularidades. Ele não pode ser feito em grávidas, em pessoas muito obesas, em pessoas com marca-passo, em pacientes com algum sintoma que sugira uma infecção urinária, tá? Existem trabalhos bem recentes que também alertam que quando a pessoa faz muito desse bombardeio, essa litotripsia extracorpórea, eles possam ter talvez um risco maior de ter doenças crônicas como diabetes e pressão alta, Por em quê? decorrência do tratamento. Por quê? Porque o rim é um dos órgãos regulatórios da pressão. Então, quando você faz o bombardeio repetidas vezes, talvez você danifique alguma coisa interna no rim que acaba fazendo o paciente ficar com pressão alta. E o diabetes é porque o pâncreas é um órgão muito próximo do rim, e é lá que é produzida a insulina. Eles também acreditam que alguns pacientes que fizeram repetidas sessões de litripsia acabaram desenvolvendo diabetes por conta desse Acabou tratamento. interferindo ali no tratamento. Isso. Então, seria isso. Então a gente indica com uma certa cautela hoje, principalmente aquele paciente que teria indicação de fazer múltiplas sessões de litripsia. Uma pergunta. Dói quando você põe esse canal? O duplo J? É. Olha, É com anestesia. é com anestesia. O paciente Dorme? É anestesia geral? você pode fazer com anestesia geral ou aquela RAC. Sei. A RAC anestesia, que é A a mesma RAC de que- parto.
Aí não dói nada, então. então Eu já tive parto, fica muito mais tranquilo. não dói nada. Desculpa, Imagina, Rafael, que vai lá, eu tô vai lá. cheio de dúvidas. Eu também tô ouvindo muito aqui e aprendendo, né? Só a última pergunta. É o seguinte, quando a pessoa tem pedra no rim, bombardeia, tira. A tendência é voltar a isso? Assim, quando você tem a pedra no rim, a tendência é voltar, já que é hereditária, a tendência é voltar. O que você tem que fazer para não voltar? Manter uma dieta saudável e tudo? Então, muitos pacientes não sabem que existem hoje várias formas de você prevenir efetivamente a pedra no rim. Tá? Então, muitos pensam que é só beber água. Não, hoje você pode fazer uma série de exames de laboratório, colher urina de 24 horas e fazer o que a gente chama de investigação metabólica. Tá? Então, a gente sabe hoje que cálculo renal, pedra no rim, é um sintoma de várias e várias doenças. Ok? Então, por exemplo, se você detecta que o paciente tem uma excreção, uma eliminação exagerada de cálcio na urina, aí você pode dar um diurético, tá? Um diurético chamado tiazídico, que vai controlar essa excreção e você vai impedir que ele tenha formação recorrente de pedra. Por exemplo, um paciente que tem uma eliminação exagerada de ácido úrico na urina. Muitas vezes o paciente tem gota também. É um paciente que tem, às vezes, o hábito de ingerir muita carne. Então, você vai orientar uma dieta adequada e ele vai parar de ter pedra no rim. E aí vai. Recentemente, eu faço essa investigação de rotina. Tive um paciente muito jovem que eu dosei um hormônio chamado paratormônio. É um hormônio que é produzido por glândulas no pescoço, chamado paratiroides, e que, numa frequência muito rara, eles estão com desequilíbrio. E o paciente acaba tendo muito problema de pedra no rim. Então, foi uma sorte para esse paciente. Ele tinha um paratormônio muito alto, ele tinha um problema dessas glândulas, e fazendo uma cirurgia, tratando essa glândula, ele acaba curando e nunca mais vai ter pedra no rim. Que maravilha, né, doutor? Então tem que fazer toda uma investigação sempre, por isso que é bom procurar sempre um médico. Muito obrigada, Obrigado prazer pelo sempre, convite. volte sempre para a gente falar de outros assuntos, Tá porque ótimo. é muito importante, principalmente nesse Dia Mundial da Saúde. É Parabéns, verdade. né? Obrigado, Porque ser viu? médico não é fácil, eu sei disso, principalmente aqui no Brasil. Rafael.